Pronto. Cadê Gomes? Mostra aqui. Então, pessoal, como eu disse a vocês, a gente vai dar aqui o início, mas antes de dar o início da consulta livre para informar, vamos fazer aqui uma dinâmica que é muito simples e legal. Eu vou falar meu nome e no 3, todos vocês vão ouvir vocês, que aí eu vou pegar o nome de todos vocês e vou gravar. Pode ser assim? Ó, no 3, todo mundo fala o nome, aí eu vou gravar o nome de todos vocês. Claro, rapaz, você está dizendo que você vai gravar? Tá certo? Ó, no 3, eu vou gravar o nome de todo mundo. Meu nome é Walter, mais 2, 1, 2, 3. Pronto. Pessoal, eu quero chamar aqui Clóvis aqui para fazer a abertura da nossa consulta e em seguida vamos dar início aqui à nossa consulta, tá certo? Obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou hoje o presidente da Associação Moda de Wagner. Estou aqui para, quer dizer, a proposta de trazer esse pessoal dos partidos de aponte aqui em Barra Grande é para que todo mundo saiba como ele vai passar. Os impactos positivos e negativos da fonte. Nós sabemos que vai ter impacto positivo e vai ter impacto negativo. Mas não é porque nós sabemos que vai ter impacto negativo que nós não queremos a fonte. Não é simples não querer. Porque o que nós sofremos no passado, quem tem acima de 60 anos aqui e estudou até a quarta série, porque não tinha, a família não tinha condições de pagar o transporte ou alugar uma casa em Itaparica, ou embora em Barra Grande, quem viveu no passado que era assim, quando não tinha transporte, quando não tinha, tinha vista, que chegou aqui em 60. Então, assim, para a gente melhorar a situação, teve primos meus que chegaram até a quarta série primária. Hoje, a quarta série primária é o nível superior. E aí, vocês não querem que seus filhos, seus netos, consigam ir para uma faculdade, ou que fiquem nessa dependência do ferry-boat ou da lancha, pagando transporte caro, quando nós poderíamos estar a reivindicar uma mobilidade digna para a gente, onde o idoso não paga transporte, onde tem um VLT que leva de caixa crédito da calçada. Então, essa reivindicação que nós precisamos colocar em prática. Ele parece carimativo, diz assim, eu não quero a ponte, eu não quero a ponte, eu não quero a ponte, tudo bem. Mas imagine, tem uma rede hoteleira que vai se instalar em Veracruz, tem no litoral norte, com o maior parque de hotéis, tem a rede de petroquímica que vai se instalar em Veracruz, ou em Itaparica. Se tem um polo petroquímico em Massari, com todas as peças que você precisa. Isso que eu quero levar para vocês. É por isso que precisa trazer essa discussão para mim, para vocês saírem com o pé no chão, entender a necessidade que nós precisamos da ponte. Nós precisamos da ponte. Ou a gente vai continuar batendo naquela mesma tecla, dizer assim, eu quero a ponte, o senhor quer a ponte por quê? A pergunta princípio é essa. Por que você não quer a ponte? Quais são os malefícios que você está vendo que eu não estou vendo? Porque quem viveu aqui, eu com 59 anos, viajei dentro do nosso ar, não só eu, a maioria, vivendo acima da minha idade, viajou de Salvador, daqui pela praia, dentro do nosso ar, para ir para Salvador, para ir para o médico. Hoje nós temos um posto de saúde aqui. Você não tem que evoluir, você não tem uma sua qualidade. Agora vai ter uma sua qualidade com 40 mil habitantes em Veracruz. Vai ter um shopping, vai ter um cinema em Veracruz, com a população que nós temos hoje. Então é isso que eu quero que vocês pensem. O que é melhor para vocês? É não ter a ponte ou ter melhor acesso à educação, saúde, a um sistema de mobilidade urbana melhor? Ou nós vamos continuar falando a mesma coisa? Não quero a ponte, só quero a ponte. A ponte vai trazer violência. Tudo bem, me diga aí. Onde é que não tem violência no mundo? Não falo nem Brasil. No mundo, que um país que não tem violência. Aí eu quero só finalizar isso, eu quero que vocês reflitam. Antes de dizer assim, quero ou não quero a ponte. Entendeu? Obrigado. Vamos mais falar para vocês aí. Obrigado, Jorge. Pessoal, muitos de vocês estão se perguntando por que nós estamos fazendo essa consulta aqui com vocês, né? Porque vocês são pensadores financeiros.
E a Convenção 69 fala que todas as comunidades tradicionais têm que ser consultadas antes de qualquer empreendimento. Por isso vocês vão ser consultados. Assim como vocês, ciganos, os ciganos já foram consultados, pescadores. Essa é a sétima consulta livre, prévia, informada que nós vamos fazer aqui em Ilha de Tabarica e Vera Cruz, né? Amoreira, Caixa Prego, Jaburu, Baiá. Então nós vamos fazer várias consultas, ouvindo várias pessoas, para a gente no final elaborar o documento com a demanda de vocês. Tá certo? Eu queria chamar aqui o Lino para iniciar aqui a metodologia e vamos dar seguimento para a nossa reunião. Uma boa sorte a todos nós, uma boa consulta. Tirem todas as suas dúvidas, nosso papel aqui é de ajuda de vocês, tá certo? Obrigado, uma boa tarde a todos nós. Vamos começar então a apresentar. O que eu vou fazer agora é explicar um pouco o que nós vamos fazer aqui hoje. Tem algumas etapas até a gente chegar propriamente no que vai ser a consulta, onde vocês vão manifestar todas as dúvidas, tudo que precisa, que vocês querem dizer em função desse projeto que está chegando aqui à ponte. Então, estamos fazendo agora a leitura, depois a gente faz uma explicação de como vai ocorrer esse processo da escuta, que é a consulta, depois temos a apresentação da onde que o pessoal que está envolvido com a produção do projeto, a concepção do projeto, processo de comunicação, de informação do que vão apresentar então todas as informações mais técnicas desse projeto. Aí a gente tem uma pausa para o na verdade, antes desse lanche, antes daqui, para quem quiser, porque estávamos esperando o resto das pessoas chegarem. E aí, quando terminar a apresentação, nós vamos nos dividir em grupos. E esses são os grupos de trabalho onde a gente vai produzir cartazes, onde vocês vão colocar todas as dúvidas, tudo que precisa ser feito com a chegada desse projeto. E depois, voltamos nos cartazes já produzidos, para a gente poder fazer o processo de falar. Vai ser dito o que foi discutido nesses grupos. Cada grupo apresenta o seu trabalho. Isso é muito importante, porque todo o processo ele está sendo gravado. Por favor. Todo o processo ele está sendo gravado e ele está sendo gravado para que tenha um registro de que vocês produziram com as demandas, o que é que vocês querem com a chegada dessa ponte, quais são as contrapartidas, quais são as dúvidas que você tem, e para que no futuro não reste dúvida de que foi justamente aquilo que a comunidade falou, aquilo que a comunidade registrou, que está indo para os relatórios que vão ser produzidos, e eu vou explicar um pouquinho o que são esses relatórios de acordo. Bom, veja que você já está dizendo, essa aqui é a nossa sétima consulta, porque cada uma dessas seja uma consulta. A consulta é um processo. Ela começou lá com os povos ciganos, nós estamos já na sétima consulta com os moradores, e tudo isso faz parte disso que é a consulta. Esse aqui é o momento de escutar mais uma parcela da população de pescadores e marisqueiras da Ilha de Tabarica. Quando nós tivermos mais 2 reuniões para frente que vamos marcar, nós vamos ter completado todas as colônias, todas as regiões de pescadores e marisqueiros através das suas entidades de representação, e vamos passar a consultar os povos de terreiro, que são para todas as comunidades tradicionais da ilha. Então, é um processo que ela não acaba aqui, ela continua. A gente vai embora, em algum momento vocês vão se organizar, vão chegar com políticas públicas, vão ter outros momentos que a comunidade precisa também estar mobilizada. Esses são os nossos canais em que vocês podem manifestar tirar qualquer dúvida, manifestar qualquer demanda, o que vocês pensam sobre esse processo. Esses canais estão abertos, eles estão à disposição de vocês, e tudo que vocês mandarem aqui, nós vamos encontrar alguma resposta para ser dada, nem que seja, vamos procurar informação, mas com algum tempo, em curto prazo, a gente consegue dizer algo para vocês. E aqui é um grupo oficial em que quem entrar, ele vai sendo atualizado constantemente sobre esse processo de consulta.
os materiais de divulgação, enfim, outros materiais que vão sendo produzidos, né, por esse processo. Bom, e o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui é justamente atender a Convenção 169 da OIT. Né? A Convenção 169 da OIT ele é um tratado internacional. É como se fosse uma lei. Né? Tudo aquilo que o Brasil, que é parte, né, dos organismos internacionais, todos os órgãos internacionais, o Brasil, tudo aquilo que vem de uma normativa desses órgãos internacionais, o Brasil tem que fazer parte dessa comunidade internacional, ele é obrigado a seguir. E essa Convenção 169 da OIT, ela diz o seguinte: todos os povos tradicionais, populações indígenas, povos de terreiro, pescadores, marisqueiros, ciganos, comunidades de pásticos, granazeiros e vários outros, né, que estiverem em uma localidade que venha a ser afetada, onde vai chegar um mega empreendimento de grande porte, como por exemplo a Ponte Caparica-Salvador, que é um desses mega empreendimentos que vai ligar duas regiões através do mar. Então, esse tratado internacional ele foi produzido em 1989 para que essas populações elas tenham a garantia de que elas vão ser escutadas, elas têm as suas preocupações escutadas, elas têm aquilo que as populações pensem como soluções para os impactos que vão ser gerados por esses mega empreendimentos. Então, a OIT 69 concebeu que as comunidades precisam ser escutadas. Mas as comunidades tradicionais têm suas maneiras próprias de vida, de comportamento, de tradição, de vontade, porque elas são comunidades tradicionais que vivem ao seu modo. Então a OIT 69 diz assim: essas comunidades precisam ser escutadas, garantidas que aquilo que elas digam nos seus termos, de acordo com os seus costumes, de acordo com suas vontades, elas sejam registradas e elas se transformem em informações que vão ser acolhidas pelos órgãos, pelos governos, pelas empresas que estejam à frente desses megas empreendimentos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente fazer, pode passar por isso, por favor, as consultas livres, prévias e informadas, que são essas consultas que as comunidades tradicionais, elas escutam sobre o processo, elas são informadas sobre o processo e elas depois dizem o que elas pensam, as dúvidas que elas têm sobre esse processo. Né? Bom, o que é então esse? Tudo bem? Está claro? Então, o que é? Como é que foi concebido todo esse processo de estudo? Né? Nós temos um momento de preparação para a consulta. Nós vimos aqui, nós entregamos as cartilhas. Seu Cláudio foi uma das lideranças que em algum momento pediu uma reformulação. Se acrescentassem mais informações às cartilhas, nós voltamos, reformulamos as cartilhas e viemos aqui e entregamos. E quando entregamos para ele, São Paulo disse: agora eu vou voltar para a comunidade e vou saber que dia, como elas querem ser escutadas. Por quê? Porque a cartilha já foi o primeiro momento que trouxe informações para a comunidade para entender o que é o processo da ponte. E mais o site da própria empresa, né, que vai construir a ponte, tem informações lá disponíveis. Tem esses outros canais e tem esse momento aqui, em que os técnicos, né, as pessoas responsáveis pelo projeto vêm aqui e dar informações sobre vocês. Desculpe, sobre vocês não, perdão, para vocês. Né? E aí, depois desses esclarecimentos e formalizações, nós passamos para a realização das consultas prévias, né? Que é justamente o momento que eu falei aqui da oficina de cartazes, em que nós vamos reunir grupos e vocês vão apresentar quais são suas dúvidas, quais são suas questões, né? O que vocês querem saber, o que vocês querem de pistas de compensação. Né? E aí, tudo que vocês disserem, e daqui a importância da gente estar gravando todo esse processo, absolutamente a metodologia, a maneira, né, que nós vamos colecionar, botar tudo junto que vocês disserem aqui nesse momento, ela foi pensada para garantir que tudo que foi dito entre para ser pensado as políticas públicas. Então vai ser feito um estudo de componentes, isso aqui é parte do processo que foi pactuado com o Ministério Público, né? Vai ser gerado um estudo de componentes de pescadores artesanais, né, que vai dizer quais são as demandas dos pescadores e marisqueiras da ilha em função da chegada desse
mero entendimento que vai interferir na maneira como Maria vem se mantendo até esse momento. Depois daqui, esse estudo de componentes ele vai ser enviado para uma comissão. Essa comissão foi nomeada por uma portaria em conjunto da Casa Civil, da CEINFRA, da CETROME e outras secretarias, né, junto com o Ministério Público, da Defensoria da União. Uma série de órgãos se juntaram para compor uma comissão que vai receber esse estudo de componentes dos povos ciganos, dos pescadores e marisqueiras e também dos povos de terreiro, quando a gente finalizar a última etapa da consulta. Eles recebem isso, eles vão ler tudo aquilo que foi compilado, que foi juntado, né, que é o resultado do que foi escutado, que foi produzido por vocês, e vão dizer: isso aqui é o que essas comunidades de pescadores e marisqueiros da ilha querem como reparação, como políticas de compensação, como políticas públicas que precisam ser feitas. E dessa comissão é a responsabilidade de dizer: tal órgão faça isso, não é possível fazer uma coisa, tal órgão faça aquilo. Né? Daqui a comissão gera esse relatório consolidado, que é justamente esse plano base que vai dizer o que é que precisa ser feito, essa resposta administrativa que vai ser dada. Né? Bom, e o que é esse plano base? O que é esse documento que é o resultado de todas essas consultas, de todo esse processo que nós estamos fazendo? Como é que ele vai ser organizado? Né? Ele tem uma apresentação do planejamento e execução das atividades participativas. Ou seja, a gente vai dizer como é que foi feito essas atividades, que vocês vão se reunir em grupos para juntos produzirem informações que vão orientar as políticas públicas. Né? Ele tem os resultados das consultas em todas as suas demandas e posicionamentos. Tudo que foi dito aqui, daqui, eu já falei isso, né, estou repetindo apenas, por isso que está sendo gravado também, tudo que foi dito aqui, ele vai para dentro desse documento. Nós não vamos fazer uma seleção do que é mais importante, do que é menos importante, do que é certo, do que é errado. Tudo que vocês disserem vai para a comissão do governo do Estado, de diversas secretarias, com diversos profissionais, e são esses profissionais que vão analisar aquilo que pescadores e marisqueiros ciganos e comunidades de terreiro expressaram, né, em função da chegada da ponte aqui na ilha. Né? Isso aqui a complementação aos impactos identificados no EIAMINA. O EIAMINA é um documento que foi feito lá atrás, é um documento que é uma obrigação para todos os empreendimentos que geram impacto. E isso aqui vai complementar aquilo que vocês veem como problemas. A ponte traz problemas. Vocês têm dúvidas do que é essa chegada da ponte? Eu vejo que são essas coisas que vocês precisam manifestar aqui para completar esses estudos. Né? Bom, o acompanhamento aqui das ações previstas. Né? As ações após a aprovação dos planos. Com a aprovação dos planos bases para as comunidades tradicionais, que são esses documentos que vão ser gerados, serão previstas diversas ações e que deverão ser acompanhadas a partir do processo que garanta a participação dessas comunidades também na fase de execução. Aqui a gente veio perguntar para vocês o que é que vocês precisam. Mas lá adiante, após a comissão avaliar tudo aquilo que vocês disseram e produzirem, né, o que são as políticas que vão ser feitas aqui na ilha para compensar a chegada da ponte, vai ser reunida parte da comunidade, vai ser apresentado e também essa parte da comunidade, esse grupo de trabalho vai acompanhar a execução dessas políticas públicas. Né? Aqui é uma desses grupos de trabalho, que é essa Câmara Técnica do SESPECT. O SESPECT é o Conselho Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais. É um conselho que está dentro da CECOM, que é a Secretaria de Reparação, né, de promoção, né, da igualdade racial.
E esse conselho ele é composto por representantes das diversas comunidades tradicionais da Bahia. E eles agora vão, além do conselho, indicar um grupo de conselheiros que dentro desse conselho vai acompanhar a execução dessas políticas públicas. Então veja, o conselho da SECOM vai acompanhar a execução, a implementação, se as políticas públicas estão chegando aqui, mas também a comunidade vai ter um grupo para acompanhar, digamos assim, para fiscalizar se essas políticas públicas estão chegando. Como é que nós fizemos? O porquê nós estamos nesse momento aqui falando com vocês? Nós organizamos, assim, nós fomos lá no mapeamento, né, que foi feito lá atrás, no IARIMA, né, e foram localizadas 61 localidades aqui na ilha de pescadores e marisqueiras. A gente, então, ao invés de fazer 61 desses processos, nós organizamos em 9 territórios. Nós juntamos determinadas comunidades e por isso que nós tínhamos sempre ônibus que iam trazendo as pessoas. No caso, aqui é como nós organizamos. Ou seja, quando estivemos em Taparica, né, nosso território de referência, cada Taparica tinha 3 territórios de referência, foi feito em Amoreiras, Taparica, Centro e Misericórdia. Quando a gente estava em Amoreiras, a gente fez para as comunidades, Ponta de Areia, Amoreiras, Areal, Mundinho, São João, todas essas aí. Só que aí vejam, Itaparica só tinha uma também, ó, Misericórdia. Porque em uma dessas reuniões, Misericórdia estava junto com as outras, mas tinha uma liderança lá que disse não, nós queremos que Misericórdia seja consultada separada, porque Misericórdia tem suas próprias questões. E se essa liderança não manifestou essa vontade, nós atendemos e vejo que a gente separou. Então, ampliou o número da consulta. É a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Seu Clóvis esteve presente, se não me falha a memória, em Caixa Prévios, né? Em Caixa Prévios. Ele chegou lá, ele assistiu a um processo muito parecido com esse, e ele disse: a nossa situação lá em Barra Grande é diferente. Nós temos algumas características que precisam ser discutidas especificamente para Barra Grande. Então, a gente fez a mesma coisa. A gente tirou Barra Grande desse grupo que estava aqui, em Caixa Prévios, e veio para aqui hoje fazer uma consulta especificamente com a população, a comunidade de Barra Grande. O que já foi feito, né? Aqui são todas as reuniões, né? A gente já teve uma consulta informativa aqui em Barra Grande, mas tiveram comunidades, por exemplo, como Baiacu, que tiveram 3 reuniões informativas até que tivesse propriamente a escuta que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Aqui teve uma, mas em compensação, não é uma compensação, mas também quando a liderança daqui, seu Clóvis, chegou lá e disse: a gente faz, mas a gente quer, mas a gente também quer uma reformulação da cartilha. É preciso ver onde está a comunidade na cartilha. Então a gente teve que ir até o fim da produção, da correção, do ajuste, de aumentar as informações na cartilha, para atender a liderança de vocês, para ele vir aqui e perguntar a vocês: e aí, que já vai ser a consulta? E aí vocês disseram que ia ser hoje, às 14 horas, e estamos aqui. Então veja que cada comunidade, né, tinha alguma demanda e na medida não foi possível não, cada demanda foi mesmo, né, escutada. Aqui foi um exemplo de uma outra reunião informativa que foi lá em Caixa Prévios, né? Aqui foi uma outra reunião informativa em que a gente vai, explica primeiro o que vai acontecer, já teve uma aqui também, essa foi de Amoreiras. Aqui a consulta mesmo é o momento em que é apresentado, a ponte vai vir aqui e fala para o público, dá informações sobre a ponte, é o que a gente vai fazer hoje. Essa é outra consulta que foi em Taparica, aqui no auditório da Escola Estadual. Essa é a consulta que foi feita em Matarandiba. Essa é a última, agora é a penúltima, quando a próxima reunião vão ser vocês, a última, né, que foi feita em Matarandiba também. E como será a reunião de hoje, né? Vai ser apresentado agora, na sequência, por Rio e por Luiz, o que é a ponte e
quais são os impactos, né, como é que está sendo pensado esse projeto. E aí depois nós vamos nos reunir em grupo, né? O careca ali sou eu. Nós vamos nos reunir em grupo, vamos fazer esses cartazes. Eu vou ficar em grupo, se vocês permitirem, eu vou auxiliar o grupo. Na verdade, eu não vou auxiliar o grupo, é o grupo que vai me auxiliar, porque na hora de escrever os relatórios, né, vão ter as informações de todos os grupos que vão ser feitos. Se o seu bloco quiser ficar na organização de um desses grupos, é importante, porque vem também a visão, né, um pouco a organização da liderança. Esse outro que eu vou ficar me ajuda, porque eu vou entendendo o que é que vai sendo falado, o que vai sendo discutido, para na hora de produzir os relatórios. E aqui é um modelo de cartaz, que a gente vai escrevendo tudo o que foi dito, né, dúvidas, problemas aí em relação a saneamento básico, o que é que precisa para melhorar a educação. E cada cartaz vai tendo aí o que o grupo acha que é pertinente de colocar, né? E no final vai ser lido o cartaz. Pode falar também, é o momento do microfone que está sendo gravado, isso é muito importante, é o momento que vocês leem os cartazes, fazem um resumo, apresentam o que foi discutido nos grupos. E é um momento de livre manifestação, né? Essa é a hora do microfone, é o momento que vocês vão dizer aquilo que vocês acham que é importante de ficar registrado com as palavras de vocês. Os cartazes já são também, né, esse registro. Né? Todos os registros aqui são documentos oficiais, seja a gravação, seja esses cartazes, né? Todas as demandas, tudo que for dito aqui vai ser levado, só estou repetindo mais uma vez, e a reunião ela está sendo gravada. Aqui de novo são aqueles QR codes e boa consulta para todos nós que estamos aqui nesse momento para fazer isso acontecer. Obrigado, Murilo. Eu queria chamar agora para frente. Obrigado. Queria chamar aqui à frente o Luiz para apresentar. Luiz, vai ter que ter alguém aqui que está funcionando para passar ali. Melhor para as meninas ficarem sentadinhas, botar um caminho para ela. Como eu sou atleta, eu consigo ganhar de peso. Pessoal, agora a gente vai entrar na parte do empreendimento propriamente dito. Preste bastante atenção, guarde suas dúvidas para na hora de elaborar os cartazes, você colocar as dúvidas no final. Tá certo? Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou da equipe de comunicação da concessionária. Quero começar agradecendo a presença de cada um de vocês aqui, nesse sabadão, um dia de descanso, um dia de resolver coisas pessoais. Vocês dedicaram um tempo para estarem aqui ouvindo sobre o projeto, a importância dele, trocar com a gente, construir juntos, porque esse momento, a importância é essa, né? A gente está aqui para isso, para construir a partir da colaboração que vocês vão trazer para a gente, né? Aquilo que vocês vão dizer. Então esse é um momento de escuta, não à toa, esse encontro nosso se chama consulta pública, né? A gente usa essa espécie de gancho, né, slogan publicitário, muito mais que uma ponte, para falar e reforçar que esse projeto é muito mais do que uma construção, né? É mais do que uma obra de engenharia civil. É, na verdade, um projeto e um programa de transformação socioeconômica. Né? A ideia daquilo que a gente ouve falar como Ponte Salvador e Caparica, mas, na verdade, é um sistema rodoviário Ponte Salvador e Caparica. Né? Ele é formado por dois sistemas viários, formado pela ponte sobre a lâmina d'água, cujo intuito é conectar melhor áreas que são estratégicas para o Estado, como a ilha de Caparica, como os municípios de Caparica e Veracruz, com o Baixo Sul, com o Recôncavo e com a capital e a região metropolitana de Salvador. Por favor. Quero aproveitar e apresentar a Ângela, que é da equipe da concessionária, da área social, Rildo ali, que é nosso gestor, Marcelo, nossa gestora também. Então todos aqui estamos juntos nesse momento com vocês.
Então, fazendo essa conexão, né, que seria um reflexo social e econômico nesse momento de implantação do projeto, uma melhor distribuição da produção do Estado, né? Então o Estado fica melhor conectado do ponto de vista logístico, portanto, reduz caminhos, reduz quilômetros, reduz distâncias entre as regiões do Estado da Bahia. Nesse movimento, portanto, uma obra dessa dimensão, são 46,8 quilômetros, né, de sistema rodoviário. Serão gerados 7 mil postos de trabalho diretos e indiretos, com prioridade para as pessoas moradoras da área de influência. Então a ideia é essa, que seja um projeto de transformação de renda também, que as famílias, que os jovens tenham possibilidade de pensar, planejar e programar o seu futuro com novas oportunidades, também com programas de qualificação profissional, programas que são pensados pelo governo do Estado, pela concessionária, em articulação com outras instituições que visam justamente, vocês vão me ouvir falar sempre a palavra de transformação, né? Transformação, modificação, criação de novos horizontes, de novos caminhos. Nesse sentido, a elevação das condições de saúde, educação, segurança, desenvolvimento de políticas públicas, o governo do Estado, as prefeituras de Itaparica e Veracruz são parceiras, estão ao nosso lado, todos em articulação para pensar um projeto sólido, né, que impacte positivamente a vida das pessoas que moram na ilha de Itaparica. Melhoria das condições de transporte de cargas de pessoas, portanto, a mobilidade, né, a acessibilidade e as melhorias de deslocamento na ilha se transformem, se modifiquem mais qualificadas. Mais de 10 milhões de baianos, todos nós, eu baiano, todo morador de Salvador, todos nós seremos positivamente impactados com essas transformações. 250 municípios, o turismo, tanto de Veracruz, Itaparica, da Boa Recôncava e das regiões do Sul e Baixo Sul, também vão ter um reforço com a diminuição das distâncias, né? Portanto, vai ficar muito mais fácil alcançar áreas turísticas e incrementar a economia dessas regiões durante períodos de alta temporada e de baixa estação também. Né? E a implantação de mais de 40 programas educacionais e socioambientais que eu vai falar mais na frente de maneira um pouco mais detalhada. Essa é uma visão da ponte, né, de quem olha em Veracruz. A gente vai ver a chegada dela ali, mais ou menos, do empreendimento, de uma visão mais ampla. Pode passar aí, por favor. Essas são as dimensões do trecho sobre a lâmina d'água. São 12,4 quilômetros sobre o mar, como eu já disse, portanto, essa vai ser a maior ponte da América Latina. A gente vai fazer um comparativo com a ponte de Niterói, que hoje em dia, né, tem dimensões expressivas, mas a nossa ponte vai ser mais expressiva do que ela. A Rio Niterói, a gente vai ver para frente que a sua extensão pela lâmina d'água são apenas 8,8 quilômetros. As dimensões dos nossos voos centrais, 482 metros de largura por 85 metros de altura a partir da lâmina d'água. Pós a lâmina d'água é muito mais profundo, são mais de 260 e tantos metros, né, até atingir as estacas estarem cravadas. Essas são projeções de boias de segurança que vão proteger todos os pilares da ponte, né, por conta da navegabilidade, para que os navios, para que as embarcações possam transitar com total segurança, sem nenhum risco de choque. Esse é um trecho estaiado, né? Esses cabos que vocês estão vendo ali nessa projeção, a gente chama de trecho estaiado. Portanto, esse é o ponto mais importante da ponte, porque são os pilares centrais, os pilares fundamentais, é por onde a obra começa e é por onde a obra termina. E, por favor, gente, as dimensões são expressivas, como eu falei, né? 12,4 km sobre água, 60 metros de profundidade no vão central e 482 por 85, aqui no comparativo com a Rio Niterói. Esse também aqui é o voo central da Rio Niterói. Perceba que a nossa, né, são apenas um pilar, né, em cada. São 2 pilares, aqui são 4 erigidos, né, no caso da Rio Niterói. Um comparativo com outros pontos importantes da nossa capital. Provavelmente
E aí eu preciso, para não espalhar desinformação, eu preciso confirmar, mas provavelmente o nosso mastro principal, os nossos mastros principais, vão ser os pontos mais altos da região metropolitana de Salvador, e um comparativo com o elevador Lacerda, o Farol da Barra e o Cristo Redentor. Bom, aí são os 4,4 quilômetros do novo sistema viário que está conectado com a Via Expressa em Salvador, né, ali naquela região de quem está chegando, quem conhece ali na ladeira da Água Brusca, no mercado do peixe, né, então ali a Via Expressa está mais ou menos naquela localização, né, então ele vai se conectar de maneira aérea, né, e essas novas vias para a saída da ponte ali entre o Ferro e a São Joaquim. Essa é a visão do traçado aqui da ilha. A ponte chega ali no Jauru, ali naquela área onde tem aquela construção antiga e a casa de Retiro São José, conhecida como área de Pelé, né? Então é ali onde vai ser a chegada da ponte. São 22 quilômetros de uma nova rodovia que já nasce duplicada, que chega aqui onde tem a primeira cabeceira, na área de Pelé, ela vai ali até a região de Caiú, onde passa a uma duplicação de 8 quilômetros da BA-001 até a cabeceira da Ponte do Funil. Então esse escopo, contando com a ponte sobre a lâmina d'água e o sistema viário de Salvador, é o escopo do trabalho da concessionária Salvador da Bahia. É o escopo do nosso trabalho. Né? Então, ao total, só reforçando, 22 quilômetros novos numa rodovia paralela à BA-001, certo? Então, todo esse traçado é uma rodovia duplicada nova, e a partir daquela interseção ali com a BA-001, é também responsabilidade da concessionária duplicar esses 8 quilômetros até a chegada na cabeceira da Ponte do Funil, onde vai ter um outro pedágio para quem vai descer para o Recôncavo e um pedágio para quem chega na ilha. Ou seja, quem está transitando dentro da ilha não vai pagar pedágio em nenhum momento. Não é só pagamento de pedágio para quem entra na ilha vindo de Salvador e para quem sai da ilha e vai em direção ao Recôncavo e ao Baixo Sul. Certo? Bom, como eu falei, repetindo, reforçando, 46,8 quilômetros desse sistema rodoviário, reforçando os 12,4 quilômetros, praça de pedágio na chegada, em Mar Grande, praça de pedágio para quem vai descer e vai passar pela Ponte do Funil. Essa aí é uma visão ampla, né? Aí eu acho que a gente vai passar agora rapidamente pelos canteiros de obra. Essas localizações vão ser melhor especificadas pelo projeto. Hildo pode falar melhor para vocês também sobre elas. Hildo é de lá, de São Roque, então ele tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Bom, e aqui, pessoal, a gente vai começar, eu vou agora falar sobre a importância das estratégias de comunicação que a gente tem tentado desenvolver e implementar para melhorar esse fluxo de informações entre todos nós. Né? Então, essa é uma página específica para as consultas públicas que a gente criou dentro do site da Ponte Salvador da Bahia. Né? Então, vocês entram lá em pontesalvadordabahia.com.br, existe uma seção ali logo em cima do topo que leva vocês para a página das consultas públicas, e essa página vocês vão encontrar a cartinha, vocês vão encontrar a tabela das consultas que já foram realizadas até hoje, quantas pessoas participaram, quando aconteceu a consulta, vocês vão encontrar um formulário, vocês podem mandar perguntas, vocês podem perguntar, vocês vão encontrar fotos, vídeos. Então esse aqui é um canal em que a gente abastece, em que a gente está preocupado para manter as informações circulando em uma fonte de credibilidade. Então, vocês estão em dúvida de alguma coisa? Podem ir no site da Ponte, podem ir no formulário e em outras estratégias que eu vou reforçar agora. Então, aqui no site também da Ponte, a gente tem uma seção chamada Perguntas Frequentes. A gente atualiza essas sessões a partir do contato que a gente tem entre nós, né, nesses momentos de encontro e de troca. A gente alimenta essas sessões a partir das perguntas que surgem. Vale lembrar que esses retornos, entre aspas, que a gente continua alimentando aqui, não é
retorno formal e institucional que o Murilo falou no início da apresentação. Não é um retorno que o governo da Bahia vai oferecer a vocês de maneira institucional, mas esse é um reforço nosso, da concessionária, para utilizar e reduzir as dúvidas sobre o projeto tão importante, tão transformador quanto a ponte. Agora, a gente tem bem, além dos canais que o Murilo falou com vocês, esses canais que o Murilo citou são canais específicos sobre os encontros como esses, os encontros para as consultas públicas. Esse canal é um canal administrado por Ângela, que vocês estão vendo ali, e é um canal de relacionamento sobre qualquer dúvida que vocês tenham sobre o projeto, certo? Tem uma dúvida ali no dia a dia, sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia, você é atingido por alguma coisa, não entendi alguma coisa que o Lu falou, alguma coisa que o Luiz disse, pode entrar em contato nesse WhatsApp. Esse QR Code, se vocês escanearem, leva vocês diretamente para a página do WhatsApp. Então vocês vão receber uma mensagem automática do primeiro contato e depois disso, onde ela vai entrar no fluxo de contato com vocês. Certo? Por fim, mas outras ferramentas que vocês também podem encontrar a gente e também podem mandar perguntas, também podem participar do processo, são as nossas redes sociais. Esse QR Code, se vocês escanearem, leva vocês para uma página em que todos esses links aí são clicáveis. Então, quem usa Instagram, quem usa YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook, a gente também usa esses momentos para transformar as dúvidas sobre o projeto em conteúdos diferentes e que sejam alimentados, que a gente alimente as nossas redes sociais com eles. Tudo que vocês disserem aqui, as informações das perguntas frequentes, a gente busca transformar isso e oferecer para vocês de maneiras diferentes. Certo? É isso, obrigado pelo tempo e boa tarde. Obrigado, Luiz. Eu queria chamar aqui agora Rio, que não é reportagem da Bahia, mas é Rio também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, participando com vocês dessa oitiva, a 7ª oitiva que está sendo feita com as comunidades tradicionais aqui da área de Taparica e Caracruz. Então, como o Murilo citou, isso faz parte de um processo, e esse processo dessas oitivas, ele também está sendo regido por um termo de ajuste de conduta que foi estabelecido entre o governo do Estado, em várias secretarias, e o Ministério Público Federal. Então, nós estamos aqui também no direito, mas então é importante passar um pouco também essa informação para vocês. Meu nome é Rio, eu sou da engenharia da concessionária, eu estou praticamente há 4 anos aqui nesse projeto. E antes de iniciar, acho que vale a pena falar um pouco de história. E vocês, com certeza, alguns aqui já devem ter ouvido falar dessa ponte há mais de 20, 30 anos, né? Só que dessa vez agora chegou e é verdade. Ela vai acontecer. Mas antes da gente entrar no processo que eu vou falar sobre o licenciamento, todo o ritmo do licenciamento, essa concessionária ela foi instituída em novembro de 2020, houve um leilão, e essa concessionária foi formada por 2 empresas chinesas, foi a vencedora desse leilão. Tá? Então a gente assinou esse contrato, logo na sequência veio a pandemia da Covid-19. Então isso gerou uma expectativa negativa do empreendimento, porque houve umas variações do valor dos insumos, o valor da mão de obra, a possibilidade ou não desse projeto ir à frente, porque até então ninguém sabia o que ia acontecer com a Covid. Né? A gente não sabia quais eram os impactos. Hoje a gente já sabe, mas naquela época a gente não sabia. Então, voltando agora um pouco mais no tempo, o processo do licenciamento dessa obra, desse empreendimento, ele começou em 2016. Então, só reforçando, a concessionária existe de 2020 para cá. Esse processo de licenciamento é um pouco mais antigo, ele começou em 2012, 2013, 2014 e 2016, quando houve a emissão de um instrumento chamado licença prévia, chama-se LP, uma licença prévia
vista legal, a concessionária é a responsável por essas condicionantes. Então, ali, em vários itens que eu vou citar aqui um pouco mais na frente, 13 são do poder concedente, e nosso amigo Mário, né? Mário até me chamou ali no canto, conversou um pouco. Essa daqui, Mário, essas 3 aqui, são condicionantes do governo do Estado da Bahia, dividido em várias secretarias, e nessas condições tem algumas obrigações que são de responsabilidade do Estado, que versam sobre habitação, saneamento, segurança pública, mobilidade, educação, saúde, né? Ou seja, nesses 3 aqui são obrigações do governo do Estado, ou seja, perante a sociedade como um todo, que precisa ser cumprido. E dessas 59, 3 são compartilhadas, que são responsabilidades do governo do Estado, junto com a concessionária, numa articulação, principalmente, como o Luiz falou, com as prefeituras das áreas, tanto de Veracruz quanto de Itapaí. Dentro desse rito do licenciamento, vale destacar que esse diálogo ele não começa agora, e ele também finaliza agora, como o Murilo falou. Esse diálogo ele começou aqui na linha 3, 4 e 5, foram 3 audiências públicas que aconteceram no rito do licenciamento. Isso é uma obrigação para que essa licença pudesse ser concedida em 2016. Então, houve audiência pública no Grande Hotel de Itamarina, em outubro de 2015, no Hotel Fiesta de Salvador, e uma audiência pública em novembro, que foi no Clube Med de Veracruz. Então, esse processo, ele aconteceu, está registrado, por isso que a gente está aqui também, fazendo acontecer esse rito do licenciamento. Aqui são alguns dos órgãos dos quais fazem parte desse rito do licenciamento. Então, o INEMA é o órgão do Estado que é responsável por conceder essas licenças, é responsável por avaliar tecnicamente, do ponto de vista ambiental, o que está sendo feito até agora por parte da concessionária. O IFAM, ele versa sobre a parte do patrimônio. A gente vai falar um pouco sobre o patrimônio arqueológico, o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O INCRA é que trata da parte dos quilombolas, ainda tem 2 denominações quilombolas que você fala mais à frente. E o IPAC é toda a parte de patrimônio. Dentro desse rito do licenciamento, existe uma condicionante que ela versa sobre o mapeamento dessas comunidades tradicionais. Eu não sei se todos aqui são de comunidade tradicional, são de comunidade, mas se alguém puder, quem é aqui da área de pesca e mariscagem? Levanta a mão. Pesca e mariscagem só tem uma pessoa? Então vamos lá. Então, foram identificados aqui na região do território aqui de Itapaí, Veracruz, foram identificados 135 terreiros, foram realizadas 7 oficinas de mapeamento participativo, ou seja, foi apresentado o projeto da ponte, e em cima dessa apresentação, essas oficinas aconteciam e eram feitas discussões sobre os principais impactos da implantação do empreendimento no território. 123 terrenos mapeados e 13 etapas de georreferenciamento. Então, como essas oitivas têm um foco específico para as comunidades tradicionais, aqui são as comunidades de matriz africana. Sobre as comunidades quilombolas, então, o rito que foi feito junto ao INCRA, primeiro a gente identificou as comunidades, são 2, que é o quilombo de Maravilha e de Tereré, que fica na Ilhota e Margante. Então, foi feito um estudo de componentes quilombola, ou seja, tinha um consultor, esse consultor ficou na comunidade, entendendo como a comunidade se comportava, se agrupava, ou seja, a vida cotidiana dessa comunidade do quilombo. Lembrando que tudo isso foi feito também no âmbito da pandemia. Foi aí no ano de 2021. Após esse estudo ter sido concluído, a gente fazia algumas audiências, como a gente está fazendo agora, e esse estudo ele foi validado pela comunidade quilombola. Associado a isso, veio
estabelecidas algumas ações para mitigar aquilo que era considerado negativo e potencializar positivamente aquilo que era positivo. Né? Aqui, de maneira ilustrativa, então, todo esse processo foi feito de maneira participativa, era feita a apresentação do empreendimento, era discutido com a comunidade, e a partir dali fazia a elaboração desses planos. Aqui ele está ali mais um pouco à direita, apontando ali, ali é a principal liderança do quilombo, que é o Reitel, que é a principal liderança do quilombo lá do Tereré. Aqui uma representação do território, ou seja, essa poligonal aqui, essa poligonal que está com esse tom aqui um pouco mais de tom de cinza, aqui é o território quilombola, e esse traçado em vermelho é o traçado do viário que vai ser construído. Então tem uma distância de 1,5 km e mais 500 metros ali, próximo àquele vértice ali da poligonal. E agora essa reserva está passando aqui. Ou seja, o empreendimento está a 500 metros da distância da poligonal do território. Ali, um pouco mais à direita, está o resultado desse mapeamento que foi feito com essas comunidades, avaliando a questão dos impactos ambientais e socioculturais identificados, mas também chama a atenção que a própria comunidade identificou como positivo, que é a geração de expectativa de emprego e renda para a comunidade, e a facilidade da travessia para Salvador, que na minha opinião é inquestionável, né? Considerando como está o sistema ferroviário hoje e as limitações, às vezes, também das energias de mar, principalmente em épocas de verão, com muito vento, com mar batendo, e você tem uma manipulação. Então, eles entendem que a facilidade da travessia, ou seja, do acesso a Salvador, o impedimento é considerado como positivo. Porém, vale ressaltar que existe também o risco da especulação imobiliária, existe a atração de população migrante na fase da implementação do empreendimento público, porque geograficamente falando, nós vamos ter um canteiro de obras que vai ser em Veracruz, muito próximo a Mar Grande, e que com certeza vai vir pessoas de outros lugares para cá, para a região, porque sempre a gente vai conseguir a mão de obra já pronta para trabalhar na obra, até que a gente consiga formar pessoas daqui da comunidade, que é o nosso interesse, para trabalhar na obra. Outros pontos também que eles consideraram: agravamento de problemas ambientais, comprometimento de práticas culturais, que eu até acho bastante interessante, as plantações de mandioca, a forma como eles produzem a farinha com método tradicional, o azeite de dendê de pinão, ou seja, tem todos os tratos que eles falam, que são as práticas culturais bastante antigas, então eles entendem que isso pode ser também um impacto na manutenção dessas práticas culturais. E comprometimento também das práticas produtivas. Então, para cada um desses itens aqui, aquele instrumento que eu chamei de plano básico ambiental, ele tem uma ação para minimizar aquilo que é considerado negativo e potencializar os seus verdes ali. Daqueles órgãos que tem no início, eu citei, o INCRA, o INEMA, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o IFAM, que é a parte do patrimônio arqueológico. Gente, eu estou falando isso aqui, tudo faz parte de obrigações da concessionária no nível do licenciamento. Isso aqui a gente não está fazendo porque é bacana fazer, não. A gente está fazendo porque é obrigação da gente fazer desde o âmbito do licenciamento. Então, o IFAM, o Instituto do Patrimônio, a parte do patrimônio arqueológico, foi feita uma análise dentro do estudo do IARIMA, um estudo mais de 2014, até que chegava a fonte da arqueologia de 2014, foram identificados esses pontos que vocês estão vendo aqui nessa malha. Esses pontos aqui em vermelho foram pontos identificados que estão de interesse ou arqueológico ou de interesse histórico. Então, o IFAM determinou que esta concessionária fizesse um estudo nessa área que está aqui com
pontos, são achados arqueológicos que a gente identificou, são 3 pontos, e a partir disso foi feita a necessidade de mergulhos para identificar o que eram aqueles pontos quando nós fizemos esse exame de imagem, né, que é uma continuação ou sonografia do leito marinho. Esses 3 pontos, a gente já tem um parecer positivo do IFAM. Nós já temos um parecer positivo da implementação do projeto, contando que nesses 3 pontos a gente siga as recomendações técnicas do órgão. Então, o órgão emitiu um parecer favorável e falou: agora, para vocês fazerem, vocês vão ter que cumprir esse regramento aqui para garantir que esses achados arqueológicos vão ser perdidos durante a fase de construção. Referente também à lei do IFAM, o IFAM solicitou que foi feito todo o levantamento da parte do patrimônio material, ou seja, vamos chamar assim de patrimônio físico, que a gente consegue pegar. Então, dentro da metodologia do IFAM, ele fez esse involtório, que é essa mão branca, aqui é o traçado, tá? Aqui é o traçado do viário. Então, ele fez um involtório até o lado de Salvador, para que a gente pudesse identificar os bens tombados no âmbito do IFAM. Então, todo o material considerado tombado pelo IFAM, a gente fez esse trabalho. Aquelas representações gráficas ali estão ali na legenda, os que estão em vermelho são os bens tombados de algumas casas, são edificações, principalmente na região da Cidade Baixa, na região do centro histórico, né, para quem conhece Salvador sabe que ali tem muito patrimônio. E no lado de Itaparica é o conjunto arquitetônico de Itaparica, com aquela legenda quadrada amarelo em losango em azul. E ali mais próximo do traçado, ali onde está a Veracruz, para quem conhece aquela região, é a Capela dos Velazquez, uma ruína de uma igreja. E o traçado da ponte, na chegada do porto ali no Jaú, fica mais ou menos 700 metros de distância. Então, isso também já foi identificado. Todo esse material ele gerou muita informação, essas informações foram protocoladas no órgão, o órgão já avaliou e pediu para essa concessionária também concluir esses estudos. Pediu mais uma ampliação na região ali, chegando até o comércio de Salvador. Sobre a parte do patrimônio material, está muito relacionado às manifestações culturais, manifestações religiosas. Então, foi feita toda uma avaliação do impacto a todo esse patrimônio imaterial. Esse trabalho também já foi concluído em outubro de 2022. Foi colocado à disposição para análise do IFAM, e o IFAM já solicitou uma complementação desses estudos, e a gente com certeza até o final do ano de 2025 a gente vai estar fazendo tudo concluído. Então, a análise foi feita para 5 municípios: Salvador, Veracruz, Itaparica, Maragogi, que é onde vai ser um dos canteiros nossos, o canteiro lá da Petrobras, para quem conhece, lá em São Paulo, Paraguaçu, e também em Jacareí. Então, são esses 5 municípios que foram feitos essa análise do impacto ao patrimônio material e reforçado. São as manifestações culturais, as tradições e a religiosidade desse trecho que está próximo ou muito próximo do empreendimento. Dando continuidade, aqui é uma parte também que eu considero bastante importante, principalmente quando a gente faz essa apresentação para os povos de terreiro, que eles têm, assim, com todo respeito, né, à religião, sem folha, voar, orixá, algo nesse sentido, né? Então, dentro do âmbito do licenciamento, foi necessário fazer um inventário florestal, que cada um desses pontos aqui que vocês estão representados por esses números são parcelas. As parcelas é uma metodologia que a gente vai a campo, define um espaço como se fosse metade de um campo de futebol. Cada pontinho desse aqui, entenda-se, tem uma área da metade de um campo de futebol. Então foram divididos em 42 parcelas e os profissionais vão adentro da área, que está ali naquela foto representada ali, um pouco à direita, ele faz medições de altura,
do diâmetro que a gente marcar, né, que é o diâmetro da altura do peito, então ela vai fazer as medições, para que possa fazer todo o levantamento da vegetação existente de aquilo que vai ser suprimido. Suprimido é cortado, colocar na motosserra mesmo e cortar, porque precisa fazer a construção da rodovia. Então, todo esse trecho aqui, ele já foi mapeado, já foi identificado, houve necessidade de alterações de traçado com questões diversas. E a gente também finalizou esse trabalho, e o mais importante é que não vai haver supressão de manguezal, lógico, isso aqui é muito mais voltado, principalmente para quem tem a prática da pesca, na pesca e na mariscagem. Então não vai haver supressão de vegetação. Aqui nós a título de curiosidade também, a gente falou agora sobre suprimir, né, ou seja, cortar mais árvores, mas só cortar hoje eu falo, desculpa. Só para reforçar também, eu falei da supressão, mas mais à frente vou mostrar para vocês que vai ter um programa que chama programa de recomposição vegetal, ou seja, o que vai ser cortado aqui, por força da lei, também da lei da Mata Atlântica, a gente vai precisar recompor, ou a gente vai ter que replantar novas mudas para que no futuro se torne árvore, ou a gente vai ter que identificar não só na ilha, mas em outras localidades, áreas que a gente compense aquilo que foi suprimido. Tá? Isso é uma obrigação. A gente não pode fazer a supressão sem antes capturar o órgão ambiental do que nós vamos fazer de recomposição. Aqui a título de curiosidade, também a gente fala um pouco sobre a fauna silvestre, ou seja, sobre os animais que foram identificados nesses estudos. Vão ser necessários a implementação de zoopassagem. O que são essas zoopassagens? São estratégias que vão ser utilizadas para que garantam que os animais mantenham seus hábitos de vida e o seu ciclo reprodutivo, a parte de alimentação, ou seja, que você mantenha os animais na condição dele mais próximo do original, mesmo depois da implementação do viário. Então, vão ser necessárias inserções durante a fase do projeto de passagens do tipo subterrânea seca, principalmente para rastrejantes, para tatuas, para outros animais menores. Essa aqui embaixo, que é uma área do tipo fixa, ou aérea do tipo fixa, você tem macacos, tem os animais, bichos de preguiça, que eles vão passar por cima para evitar de acontecer acidentes de atropelamento na fase já de operação do sistema. E aquela outra ali, a última, a do tipo Monte Pêncil, ela é muito mais usada para macacos, assagui, também para os que ficam passando de um lado para o outro para evitar que tenha esse tipo de acidente. A gente já identificou quais são os pontos que vão ser necessários para a instalação dessas passagens, está falando do desenvolvimento do projeto, e aqui para vocês mais um pouco de informação. Aqui de uma forma um pouco mais ampla, para que a gente possa identificar quais são os modelos que foram identificados, sendo usados. E agora a gente vai entrar aqui talvez num outro formato de informação, que são a utilização de alguns mapas. Então, esses mapas ele vai navegar pela parte dos terrenos, pela comunidade de pesca. A gente vai falar um pouquinho sobre recursos hídricos, ou seja, as nascentes, olhos d'água, os córregos. Então, a partir daqui, a gente vai ter bastante mapa para vocês perceberem como foi pensado esse traçado de modo a que a gente reduzisse o máximo dos impactos que uma obra desse porte causa, não só na comunidade, mas principalmente do ponto de vista ambiental. Aqui nesse mapa, ele tem uma característica muito forte, quando se trata de uma apresentação voltada também para comunidades tradicionais, esse mapa tem uma relação muito forte para as comunidades de povo de beleza. Então, nesse
da praça de pedágio, do lado de Amor, ele também fica próximo, mas ele não vai certificar diretamente nenhum dos serviços que foram mapeados ao longo desse processo. Ali, na legenda, a gente coloca também a área utilizada, ou seja, o envoltório todo da rede da Panica. O amarelo aqui é a BA001, né, que é o trecho já existente, e o vermelho é o viário que vai ser construído. Pode falar. O amarelo é o que já está existente, já existe. O vermelho é o que Vai ser construído. qual a distância do amarelo para o vermelho? Mas em qual trecho? Santana, né? Qual trecho Santana? O vermelho com o amarelo Eu sei, mas em qual trecho? Barra Grande. Na região de Barra Grande aqui, eu não teria como precisar para você qual seria a distância, porque está numa escala. Mas com certeza o nosso time aqui da Tênis vai fazer essa formação para a gente depois fazer uma resposta mais contundente para você. Porque para mim aqui colocar qual seria a distância, assim, seria muito impreciso na informação. Eu poderia ser 100 metros, 300 metros. Então é isso, eu não tenho como te responder agora. Entendeu? Isso vai ser apontado para a gente responder para você. Aqui nós temos outro mapa que fala sobre a relação do empreendimento com as áreas de práticas religiosas. Então aqui nessa legenda, onde está uma cor um pouco laranja aqui, áreas de uso religioso, o azul, a bacia de Uxum, lá em cima, pouco ali perto do Parque dos Eguns, a área verde com verde mais clara, a área de mata, e a área com verde um pouco mais escuro são áreas de iodo também. Isso aqui tem toda a relação com os povos de matriz africana. Isso foi feito junto com essas comunidades na fase do nosso desenvolvimento dessa matriz religiosa, que são as religiões de matriz africana. Então, esse mapa aqui ele mostra a relação da implementação do empreendimento com as áreas que são realizadas as práticas religiosas. Então, existe um respeito sobre essas práticas, lógico, tratando também da questão cultural. Então, esse traçado tentou livrar o máximo, por lógico, tem limitações do ponto de vista também de engenharia, mas isso foi um traçado que a gente entendeu que é o que reduz o impacto para essas práticas religiosas. Aqui um mapa muito mais ilustrativo, mostrando as 61 comunidades de pesca e mariscagem que foram identificadas aqui na ilha. Então, cada uma desses pontos nessa cor de um rosa, talvez ali um roxo, são todas as comunidades de pesca que foram identificadas também com a maior predominância no território de Itaparica e no lado da costa, ali passando um pouco até aqui da Barra, né? Onde se concentra a maior comunidade de pesca aqui na ilha. Agora falar um pouco sobre os impactos. Tá? Nessa cartilha que vocês estão aí na mão, ela começa a falar dos impactos na página 20. Eu acho que da página 20 até a 29, ele tem algumas tabelas. Essas tabelas foram extraídas do EIAINA, né, que foi um estudo bastante amplo, muito grande, que foi feito e me deu a oportunidade de a gente estar aqui também discutindo um pouco com vocês. Mas que esses impactos eles foram identificados na fase de planejamento do
Então, nesses trechos aqui, vamos ter que apresentar, nós vamos ter que apresentar soluções de engenharia para que a gente reduza o impacto como esse aqui, ó, quando tiver um viário cortando uma linha de água. Quando eu falo linha de água, pode ser um córrego, pode ser um rio, tá? Nascentes de fontes. Nascentes das fontes. Em relação, pode ter passou um, só já foi. Em relação às comunidades de pesca e mariscagem, aqui é muito mais um detalhe daquele outro mapa menor que eu mostrei, as 61 comunidades. Então, cada uma dessas apresentações aqui, ó, são as comunidades de pesca e mariscagem e aqui as comunidades rurais. Então, uma predominância aí muito mais no centro da ilha, com uma tendência para a costa, aqui também lá em Itaparica, né, no território de Itaparica, onde se concentra as comunidades rurais. Aqui foram elencados alguns impactos que foram identificados, né, do nosso time técnico que fez essa análise, os impactos sobre a pesca e mariscagem. Então, existe a possibilidade, sim, de suspensão temporária de pesqueiros e pontos de mariscagem. Por que temporária? Eu acho que você tem que voltar lá nos canteiros. Pode voltar mais um pouco, só para eu entender. Pode voltar. É a apresentação de Luiz. Deixa eu explicar para vocês quando a gente fala desse impacto temporário na pesca e na mariscagem. Eu vou apresentar um outro mapa onde se concentra a pesca muito mais nessa região aqui do Baiaco, na região da contracosta e também do lado da costa, certo? Recentemente o IDEMA solicitou que a gente fizesse esse estudo, esse mapeamento dos pesqueiros, não são das comunidades, mas das áreas de pesca. A gente já concluiu esse trabalho, já concluiu, e a gente identificou que esse impacto a gente considera temporário por quê? Porque nesse canteiro de São Roque vai ser a fábrica de pré-moldados. Será onde serão fabricados as peças mais pesadas, as maiores peças da fase da estruturação, da superestrutura da ponte. Então vão ser os pré-moldados que vão ser construídos ali, que a gente chama de canteiro C, e como Luiz tinha falado, esse é um dos cantinos e isso já está definido que vai acontecer obra livre. Tá? Então, lá naquele ponto vermelho, lá vão ser embarcadas algumas peças, né? Imagina peças grandes, com grandes embarcações, e ela vai vir trafegando, porque eu não estou com eles aqui, mas elas vão vir trafegando lá por cima. Lá por cima, passando por Salinas, ali por Bela Enseada. Depois lá do outro lado fica um pouco mais perto de Bom Jesus, até entrar na Baía de Todos os Santos, para ser lançadas aqui, ó, nesse trecho aqui em amarelo. Então vocês conseguem perceber que existe sim uma possibilidade de ter impacto temporário, mas são peças que vocês não vão estar. A gente não vai estar transportando essas peças todo dia. Mas quando precisar transportar, porque foi uma época de uma lua, já está aí no xaré, dentro da sardinha, qualquer outro peixe, vai ter um momento que a capitania dos portos vai lançar o aviso dos navegantes para atender. E naquele momento vai estar sendo feito um transporte de determinado equipamento determinado, que a peça naquele local está suspensa temporariamente, mas não é coisa que não vai deixar de ter. São vários outros pesqueiros que vão estar liberados. Tá? Então é só para, porque também uma outra nós apresentamos, deu a entender de quando no momento da obra ninguém vai poder mais pescar. Não, entende? O que o Santana está falando é que na fase, talvez, do defeso, coisa nesse sentido, da pesca predatória, que a gente
Pode mais. Pronto, então já expliquei para vocês sobre a questão da suspensão temporária, risco de conflito de uso do território de embarcações maiores particulares. Isso aconteceu na fase que a gente estava fazendo a sondagem. Nós tínhamos 3 balsas, né, três embarcações no eixo da ponte, do traçado da ponte, e em algum momento a gente rodava 24 horas, então não podia parar a sondagem por conta das perfurações. E em alguns momentos chegavam muitos barcos muito próximos, porque eu não sou pescador, porque gosto muito de mergulho, surf, tenho um contato muito forte com o mar, mas não pesco. Mas muita gente ia próximo das embarcações, porque, segundo eles, a luz da embarcação atraía a sardinha. E nessa atrair a sardinha, a turma chegava muito próximo das embarcações que estavam fazendo a perfuração. Sendo que essas embarcações, elas ficavam numa posição com 4 cabos tensionados, mas muito tensionados, porque essa embarcação não podia mexer porque ela estava fazendo perfuração. E aí a gente utilizava os megafones para pedir para as pessoas se afastarem, porque correria um cabo da linha se romper, então um movimento do cabo tensionado, um cabo grosso, então poderia acontecer um acidente grave. Então houve em alguns momentos essa possibilidade desse tipo de conflito. Graças a Deus não teve, porque a gente conseguiu concluir a sondagem. Outros impactos identificados também nessa análise é a dificuldade de acesso aos pontos de coleta, escoamento e obtenção de insumos. Existem algumas dificuldades que a gente já identificou na fase de construção, ou seja, tem alguns trajetos que são feitos da contra-costa para a costa, que no momento da implantação do viário, a gente vai ter que achar soluções alternativas para que isso não seja um empecilho. Lógico, já foi identificado que tem essa dificuldade, então a gente vai ter que criar estratégias na fase de construção para que a gente garanta esse trânsito da costa contra a costa e vice-versa. Aqui esse mapa representativo também foi feito recentemente, que são as áreas e os pontos de pesca, ou seja, cada um desses pontinhos aqui que vocês estão vendo são os pesqueiros que foram identificados. Então, na fase da construção, a gente entende que a maior parte que se concentra na contracosta, no Baiaco, na Misericórdia, um pouco mais para cima, que a gente não vai ter impacto direto nesses trechos, porque, como eu citei para vocês, quando essas peças navegarem, elas vão passar lá por cima, elas não vão passar por aqui, porque aqui não tem nem calado para passar esse tipo de embarcação. E do lado de cá, do lado da costa, entre Mar Grande e Barra Grande, são aqueles pesqueiros ali também, que a gente identificou que não vai ter impacto direto para esse tipo de pesca. Aqui um mapa representativo dos empresários, que eu citei para vocês lá no inventário, que não vai haver supressão de vegetação de manguezal. Então o manguezal está representado por essas figuras aqui no tom de verde, tá? E logicamente o viário representado aqui nesse traçado em vermelho. No quadro 2 é um zoom que a gente dá para que a gente consiga representar de uma maneira mais próxima, né, da realidade, que não vai haver supressão de mangue na fase da implantação do empreendimento. Em relação às trilhas utilizadas pelas comunidades, a gente tem os caminhos, né? Ou seja, passando de um lado para o outro. Então a gente já sabe que a gente vai ter essa dificuldade em alguns momentos desses acessos, mas nós, enquanto engenharia, nós vamos ter que garantir de alguma forma para que esse impacto seja de maneira que ele aconteça, mas que ele seja diminuído. Dos trechos, já estou terminando, pessoal. Dos trechos prioritários, são esses trechos que estão sinalizados nessa cor ali, meio rosa. Então, são trechos prioritários para os acessos às comunidades de pesca e mariscagem. Lógico que tem outros, mas esses também são identificados como prioritários. Impacto sobre a mobilidade. Então, interdição temporária de rotas tradicionais entre costa e contra-costa e entre as comunidades na fase de implantação. Isso também já está identificado. A instalação
já citou lá atrás, tanto na parte dos povos de terreno, também como os quilombolas, risco de descaracterização dos territórios nacionais, ruptura de novos das comunidades, especulação imobiliária, a gente vê isso sim também é um risco, mas ele não só é do meio da ponte, isso é a ponte possa ter potencializado, mas essa questão da especulação imobiliária já existe há algum tempo aqui na ilha. A sensação de insegurança associada à instalação dos canteiros de obra próximos às comunidades, realmente os fatores não tem um canteiro em Veracruz e na chegada da ponte, só citando que é uma área particular, é uma área privada, ou seja, ela não está dentro do ambiente urbano, ou seja, ela está numa área que é considerada uma fazenda, para que possa ser implementado esse canteiro. E desvalorização e ameaça aos saberes tradicionais também já foi identificado, tanto no futebol de terreno também como no quilombolas. E aqui, pessoal, acho que foi a primeira lâmina que o Luiz falou, que eram os 40 programas socioambientais. Esses 40 programas, eles fazem parte também de uma condicionante ambiental, ou seja, todos esses 40 que vocês estão enxergando aqui são obrigações da concessionária em fazer acontecer na fase de implantação do empreendimento. Ali nesse trecho aqui mais em azul, que é o PGA, que é o Plano de Gestão Ambiental, todas essas ações aqui são de responsabilidade da concessionária na fase de implantação da obra, para que a gente evite o máximo os impactos que foram identificados ao longo dessa apresentação aqui por esses programas. Tá? Aqui tem programas socioambientais e aqui tem um programa que fala sobre educação ambiental dos trabalhadores, da companhia, um programa de integração e capacitação da mão de obra local, ou seja, treinar as pessoas para que possam trabalhar não só na fase da construção da obra, mas no pós-obra. E depois da obra, eu fico um carpinteiro, amador, pedreiro, para que depois acabou, eu vou pegar ele. Então, tem outras formas também de a gente capacitar essas pessoas para trabalhar na área de serviços, outros tipos de serviços, considerando que ao longo dos anos você vai ter um incremento de turismo, você vai ter um incremento da economia. Hoje já veio dois grandes varejistas, a tendência para mais. Então, não adianta só treinar essa mão de obra para a obra, mas o pós-obra também. Então, a gente está com esse olhar sensível para ir além da obra do dia. Porque nós vamos ficar 30 anos nessa concessão, a gente vai fazer a obra, a concessionária, ela tem um contrato de 30 anos. Então a obra é uma fase. Depois a gente vai operar o sistema e então nós vamos ficar aqui durante 30 anos. Então a gente tem esses aqui, são alguns dos programas, não quer dizer que se exclui aqui ou aqui. Se exclui não. E finaliza aqui. Essas oitivas que vocês estão participando agora, e as outras comunidades que estão participando, é um momento de escuta, na minha opinião, extremamente importante para que vocês possam colocar as suas queixas, as suas dúvidas, os seus desejos, seja aí um desejo muito mais voltado a algum determinado segmento, né, da pesca, da mariscagem, mas tem vários outros aqui que vocês também podem contribuir. Tá? E aí, como o Santana tinha falado sobre a questão da pesca, o item 22 da lista, programa de compensação para o setor pesqueiro que atua na área diretamente afetada do empreendimento. Então, esse programa ele já existe, já foi construído, mas será que ele está bom? Pode ser melhorado? Pode. Eu acho que tudo que vocês trouxerem aqui de informações, vocês aplicadas, vocês registradas, para que a gente possa melhorar cada um desses programas aqui. Tá? Então, a parte dos programas socioambientais, se tem problema aqui, ó, de valorização, preservação cultural, programa de combate a serviços marginais, programa de prevenção da exploração sexual, monitoramento de saúde pública com a chegada de pessoas aqui no território. Então, tem programa para você monitorar a questão da qualidade da saúde das pessoas, a parte do meio físico, a parte do meio biológico que eu falei sobre supressão de vegetação, a 2016, e um programa de recomposição florestal, ou seja, aquilo que eu suprimi, em algum momento eu vou ter que colocar de novo no ambiente de alguma forma. Os planos
E esse daqui, por força da lei, o programa de compensação ambiental é regido por uma lei federal, onde é destinado meio por cento, 0,5% do valor do empreendimento é destinado para fazer essas compensações. Não todas aqui, estou falando só aquele daqui. Se essa obra for orçada em 10 milhões, meio por cento, 50 milhões, vai ser destinado só para programas de compensação socioambiental. Então isso é lei, isso não é compulsório. Então tem que acontecer. E já finalizando aqui, pessoal, aqui a gente coloca que nós estamos sendo acompanhados, né? Ou seja, a gente, dentro dessa TVP, o governo do Estado e concessionária, eu faço parte da concessionária, que é a parte privada, né? Dentro dessa TVP, nós somos responsáveis pela construção da obra e operação do sistema. Porém, é importante lembrar, tudo isso que a gente apresentou aqui são obrigações da concessionária por força de lei. Tá? Então, nós temos o INEMA como órgão responsável pelo licenciamento. Nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal fiscalizando a obra. E mais do que nunca, também a participação de vocês é extremamente importante para que a gente possa fazer o projeto, as adequações necessárias do projeto, e que seja bom não só para a concessionária do governo do Estado, mas para a comunidade como um todo, assim como o Cláudio falou aqui na primeira fala. E só para finalizar, os diálogos que a gente tem mantendo aqui na Feira de São Joaquim, tem duas formas de peça, lá na Feira de São Joaquim, a gente também faz todo esse trabalho de comunicação, da divulgação, do empreendimento, falando dos impactos, das ações, dos programas, e a gente está aqui para ouvir vocês, né? Vocês vão ver um momento agora das oficinas, né? Para ser pedido pela gente da Central de Departamentos, onde vocês vão poder colocar todas as suas queixas, né? Suas sugestões. E com isso aqui eu agradeço a todos e passo a palavra para a Cláudia. Obrigado. Obrigado. Eu, hoje, só posso responder pela concessionária. Conheço a atividade, você ali no Caiobá, que é o restaurante que tem ali, eu acho que é caixa preta, né? Dali a gente dá para ver a draga. Só que para mim, como concessionário, eu nunca ganho isso. Eu nunca ganho isso, eu só posso falar do empreendimento. Santana, nesse caso aí, vocês podem notificar a CEPROM, porque a CEPROM é o responsável pelas comunidades tradicionais, inclusive prestadores financeiros, entendeu? A associação dela pode notificar a CEPROM, porque a CEPROM notifique o órgão original que é mesmo. Vocês estão entendendo? Vocês podem notificar aqui. Pode ter colocar isso na demanda de vocês agora na oficina. Olha, dizer que está acontecendo isso, isso e isso. Como é que você vai ver essa questão? Está entendendo? Eu queria chamar ela aqui para a gente negociar. Opa, desculpa. Gente, desculpa, eu só queria reforçar com vocês que o QR Code nem sempre é uma coisa fácil. Reforçar o número, ó, 719-9665-1552. 719-9665-1552. Para quem
mostrarem para a gente precisa saber entender o que são isso. Sugestões também, criação de cursos profissionalizantes, urgentes, né? Já que foi falado, universidade, nós precisamos de universidade urgente, gente. Estamos a 13 quilômetros da capital e ainda em Taparica não tem universidade. Como o Patrícia falou, nós temos que atravessar para garantir que a gente tenha nosso curso na universidade. Maternidade, valorização das atividades culturais. Ainda precisa ser mais valorizada as atividades culturais. Nós temos um monte de coisas. Aí, tipo assim, o pessoal vai, por exemplo, o pessoal vai no local turístico, vai ver uma coisa só. Na ilha tem várias coisas, tem um direcionamento que o pessoal vem aqui, vem muitas coisas. E a gente fica aqui, como o Patrícia falou, é passar, você vai para a bomba, tem muita coisa, gente. Tem a foto do Tororó, a gente teve também a inauguração do museu virtual lá na Ilhota, o Tereré, muito importante as pessoas estarem lá prestigiando. Tem também o memorial, vários memoriais que estão abertos, muitas pessoas daqui da ilha não sabem disso. Se o povo da ilha não sabe, muito mais o turista. Então, tem que ter mais essa valorização da cultura local, daqui da ilha. Deixa eu ver mais. Abertura de concursos públicos para investimento profissionais da educação. Não adianta ter uma escola moderníssima e não ter um profissional que execute esse serviço lá. Então, abrir concurso público na ilha, tem profissionais que atendam isso, né? Eu trabalho na escola da minha filha e meu profissional de Amargosa. Mas será que na ilha não tem um coordenador que possa trabalhar? Lá no Instituto, no Oceano, acho que tem sim, né, gente? Né, Paty? A gente sabe que tem. Então vamos lá. Fala mais. Terminando, gente. Dúvidas. Por onde de fato a aplicação da rodovia irá passar na comunidade de Barra Grande? A comunidade precisa saber disso. Local exato que a gente quer. Qual a melhoria em relação ao lazer da comunidade? Sugestões: melhoria e ampliação do posto médico local, hospital com UTI neonatal para a ilha, garantias em que foi apresentado seja cumprido, que é garantias. A população precisa ter garantias. Tudo que foi mostrado é muito lindo, bem executado, a gente precisa ter garantia. A gente precisa saber que realmente isso vai acontecer para nós, né? Que membros, a gente quer também uma sugestão que membros das associações da ilha estejam, né, que façam parte da comissão de fiscalização da execução da ponte. A gente precisa ter essa garantia, que pessoas das nossas associações estejam lá para saber o que está sendo feito. É isso. Tem mais alguma aqui? Pessoal, Clóvis, Patrícia e os demais, todas essas sugestões vão ser respondidas no plano básico ambiental, né? Vamos responder tudo isso. Mas a gente está cada vez mais melhorando o nosso material informativo. Então, eu creio que nas próximas consultas, nas próximas reuniões, algumas perguntas já vão ser respondidas. Como o Clóvis mesmo solicitou, a gente já deu uma melhorada muito grande no nosso material informativo. Então, para finalizarmos, eu queria agradecer a comunidade de Barra Grande pela acolhida. A nossa reunião foi muito